Hello, peoplezinhos de meu coração, good afternoon, muito boa tarde, welcome back. Sejam vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma segunda-feira. É uma tarde ensolarada, literalmente de muito conhecimento. Pense como nós estamos assim, numa cidade que nos deixa muito felizes. Você sai aqui no sol de Teresina, no sol do Piauí, você pode estar com a cara fechada do jeito que for, mas você já começa a sorrir, porque o sol ele te traz essa amplitude, né? Você já fica assim, ó, sorrindo. Então sorria, nem que seja por intermédio desse nosso sol 24 horas por dia. Seja você pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo do Piauí, Olho d'Água, Pimenteiras, Ribeiro Galhota, né? Nós temos aí São Félix, São Francisco, pessoal que nos acompanha aqui também pelo chat aberto, a dona Érica Fernanda, como se levar? Hoje sentindo a ausência do nosso ilustríssimo Gabriel, lá de Belém, do Pará, sempre muito presente, né? Espero eu que ele esteja bem, não estou vendo ali ele por ali, mas estamos juntos. Vamos lá, tudo bom, Pantera? Salve, salve. Você que vai nos acompanhar também pelo chat, você que nos acompanha pela TV, pela reprise, pelo canal, sejam todos vocês muito bem-vindos. Ficou com dúvida? Anota lá o númerozinho do teu slide que ficou com dúvida, eu já coloco no slide da semana que vem. Manda para nós, entra em contato com aí, pede o teu professor, entra em contato lá com o pessoal, Secretaria de Educação, Canal Educação, para a gente colocar aqui a minha dúvida. Eu fiquei com dúvida nesse slide, tá bom? Tudo bom, Érica? Vamos lá, objeto do conhecimento, nós vamos, aquela máxima, texto e leitura, né? Gênero e tipo textual e o modo imperativo, tutto bene, tá? Objetivo, identificar gênero e objetivo comunicativo, as construções adequadas para cada situação, os tempos verbais, as marcas coesivas, discursivas. Gente, quando assim trabalhamos, sempre nós temos na exposição do conteúdo a resolução de questões e sempre fica tarefa para casa. Não esqueça disso, tá? Eu vou passar a marcar essa tarefa para casa. Tipo, do slide tal começa a tarefa para casa, para vocês terem uma noção mais primorosa. Sendo assim, vamos começar a aula da tarde com um modo muito utilizado em pautas publicitárias, em propagandas, né? Em cartazes com orientações, em textos que exigem esse comando de ações, tá? E aqui nós estamos falando do modo imperativo, do modo subjuntivo, do modo indicativo, tá? Vamos começar pelo mais prático. O mais prático deles é o modo imperativo. O modo imperativo, você inicia a sentença com o verbo sem o to. E aí você tem o imperativo afirmativo. Exemplo, nós temos o verbo to go, que é o verbo ir. Eu vou dar uma ordem, eu digo go, vá. Se eu quisesse dizer agora não vá, como é que eu iria trabalhar esse não vá? Você iria colocar don't go, não vá. Tá? Eu quero dizer vamos estudar, que também é uma outra forma de comprometer essa situação de imperativo em termos de reflexão. Eu iria dizer let's study math, let's study biology, let's study English, tá? Vamos estudar essas disciplinas. Você faz uma sugestão, se incluindo, não é? Eu também poderia colocar o please, palavra mágica, por favor, né? Please, forgive me, né? Please, tell me the truth, por favor, me perdoe, por favor, me conte a verdade. Ou tell me the truth, please, conte-me a verdade, por favor.
Essa palavra please, não é? Mediante esses verbos sem o sujeito, sem esse to, eles vão indicar esse modo imperativo. O modo indicativo, ele é aquele modo que vai estar me relacionando a um factoide, a uma frequência de ação. E isso pode ser no presente, no passado e no futuro. O modo subjuntivo, por sua vez, ele é introduzido por pequenas sentenças que vão me levar ao mundo da irrealidade, ao mundo da sugestão, ao mundo da recomendação. Nós temos verbos, verbos que cogitam essas situações. O mundo do hipotético, do imaginário. Então, quando um autor ele emprega esse modo, ele já quer repassar imediatamente para o seu público que aquela situação, aquela ação, ela é fruto de algo hipotético, imaginário, onde você vai ter uma condição, uma sugestão, uma reflexão, uma recomendação. Pois bem, de um modo geral, nós trabalhamos aqui os 3 modos. No final do mês de agosto, nós trabalhamos aqueles verbos especiais que cogitam a sentença no subjuntivo. Nós vimos que são verbos que, quando iniciam a sentença, né, dentro de uma frase introdutória, eles levam a essa situação que eu terminei de dizer para vocês. Tá? Então, na parte 1, ele diz o seguinte: I've got a cold. What can I do? Olha só, ele disse assim, ó, gripei. Gripei. O que posso fazer? O que posso fazer? Pronto, uma tradução bem direta, né? Gripei. O que posso fazer? Ora, você está falando de um ato, de um factoide, de um fato, tá? E você observa que esse fato, esse factoide, este ato, ele está dentro do campo de uma realidade. Ele está dentro do campo de ser algo possível. Como o texto aqui, ele é um texto que nos traz uma linguagem verbalizada e outra não verbalizada, você consegue visualizar que, de fato, o personagem aí, ele se encontra numa situação bem castigada da gripe, tá? Logo, aparece esse outro e ele está apontando com cara de bons amigos e ele inicia a sentença if I were you. If I were you quer dizer se eu fosse você, iria ao médico. Pergunta básica number 1. Ele é esse outro personagem? Obviamente que não. Ele faz uma cogitação, ele traça uma hipótese, ele traça uma condição. É algo imaginário, é algo irreal. Daqui eu tenho 2 itens. Esse que está falando do fato é modo indicativo, e esse que fala da condição, da hipótese, da recomendação, do sugestionamento, é algo subjuntivo. Professor, então, na grande maioria das vezes eu posso pautar a minha linha de raciocínio aí. As frases no subjuntivo, elas são introduzidas por microfrases, sentenças, que me levam a esse sugestionamento, a essa condição, a esta hipótese. Alright? Vamos aqui um pouquinho mais à frente. Bom, nós vimos no primeiro slide, né, a questão do modo imperativo, muito utilizado em propagandas, cartazes eletrônicos, panfletos orientadores, tá? Placas que visam a alertar os transeuntes e veículos, enfim. O que eu ainda posso trazer de informação? Eu tenho o comando para que se faça algo e eu também tenho o comando para que não se faça algo.
Então, eu tenho um modo que vou afirmar e tenho aquele que vou negar. Nesses casos, você tem duas situações. Por um exemplo, vez ou outra nos deparamos com placas em filmes, né? Tem assim, ó, do not enter. De uma forma bem enfática, diz para não entrar. Outro modo de utilizarmos é aplicando esse don't aqui. O don't mais o verbo e esse verbo sem o to. Tá? Obviamente não pode ter o sujeito. Se ele dissesse give me hope, eu estaria dizendo dá-me esperança. Mas aqui ele está dizendo não me dê esperança. Tá? Então, a partir de não me dê esperança. Ou seja, nós estamos falando também do modo imperativo. Imperative mode, obviamente, está na negative form. Certinho? Don't give me hope. Não me dê esperança. Não me dê esperança. Bom, nessa cena do filme, onde tem I wish we read more time, você observa que ele faz uma pequena introdução com o I wish, tá? Ó, I wish. É como se eu dissesse assim, ó, é um desejo, não é? É algo imaginário, é algo hipotético. Então, eles, na realidade, não têm tempo. Esse campo onde me traz essa vontade, esse desejo, esta recomendação, esta sugestão, algo imaginário, irreal, hipotético, é tudo do campo do modo subjuntivo. Subjuntivo. Se você analisar bem, ele disse assim, I wish, quem dera tivéssemos tempo. Né? Eu desejo que nós tivéssemos mais tempo. Quisera eu que nós tivéssemos mais tempo, né? Ó, então, quem dera tivéssemos mais tempo. A realidade é outra, tá? A realidade é que eles não têm esse tempo que eles cogitavam dentro do seu íntimo, no desejo de ter mais contato ali naquele momento de resolução do filme. Então, o que é que eu trago aqui à baila? É que, novamente, fica tranquilo você observar que são introduções por pequenas sentenças, né? Esse wish, turma, quer dizer desejo. Né? Então, pessoal aí de Santa Luz 3, Santa Luz 1, Ribeiro Gonçalves, né? Pimenteiras, Olho d'Água, Jacobina, pessoal lá de Curral Novo, Baixa Grande do Ribeiro, a galerinha que está aqui no chat do YouTube, no IPTV, todo mundo aqui comigo, bacana. Então, perceba que reconhecimento do modo, ele me ajuda também a entender muito da dinâmica de um texto. Olha aqui, muito tranquilo de você ver isso aqui em cenas de filmes. Ah, eu já vi muitas vezes, já vi, inclusive com essa palavra walk, né, verdinha, né? Então aqui, ó, don't walk, quer dizer não camine, não camine, não passe, por assim dizer, modo imperativo, e obviamente que é um modo imperativo, e ele está negando. Nesse outro aqui de baixo, walk, né? Ele está falando, ó, camine, tá? Ele está dizendo passe, literalmente, né? Então aqui você se desmonta com um modo imperativo. Esse modo imperativo é afirmativo, tá? E, obviamente, iniciado com o verbo. Olha lá, walk, passe, caminhe, atravesse, don't walk, né? Não caminhe, não passe, não atravesse.
mais usado aí nas faixas de segurança, né? Nas ruas da América do Norte ou de outros países que têm o inglês como a sua língua representativa. Let's play. Bom, aqui eu abro menção que é de fato o modo imperativo. Esse modo imperativo, ele é aquele modo que me traz uma espécie de convite. Vamos brincar, né? Ele traz uma espécie de orientação onde você se inclui. Como é que ele é formado? Ele é formado de let's mais outro verbo, tá? Mais outro verbo. Esse verbo, obviamente, sem esse indicador de infinitivo, right? Então, vamos brincar seria essa tradução aí que nós estamos vendo, ó. Vamos brincar, vamos tocar instrumentos musicais, vamos jogar, né? Porque o verbo play, ele tem essas circunstâncias. No entanto, se eu me deparasse, coloque aí, observação, obrigado, Senhor, com a palavra let me alone, por um exemplo, let me alone. Nesse caso, é também forma imperativa, só que é um imperativo em forma de comando, em forma de ordem, nada amistoso. Né? Deixe-me sozinho, deixe-me sozinha. Tá? É diferente desse let's. Só esse let's, ele significa vamos. Você percebe que mas ele é bem sossegado, né? Bem ameno. É como se você tivesse sido flagrado, muito bem deitado na sua casa, né? E aí a mamãe e o papai visse, bora meu filho, vamos ali, vamos limpar o quintal, vamos varrer ali o esgoto, vamos lavar as louças. Ele ainda está sendo bem polido, bem educado. Você às vezes nem se toca que ali é uma forma imperativa que está enfatizando um determinado fazer. Né? Quando você brinca, vamos não, pai, vamos não, mãe, ou vó, ou tio, tá? Na mesma hora, esse imperativo agradável, ele termina e ele passa a esse lá que eu usei na base, o de ordem, o de comando direto. Como é que é? Passa. Vai lavar louça agora. Vá limpar o quintal. Percebeu? Ele se tornou mais poderoso, powerful. Por quê? Porque nós temos esse comando direto, né? Como se alguém cale a boca, preste atenção, tá? Ele está falando diretamente, é um comando direto. É diferente desses outros, do let's, né? Vamos calar a boca, gente, vamos prestar atenção, perceberam? Ele é mais tranquilozinho. Ou então, gente, calem a boca, por favor, prestem atenção. Perceberam? Ele tem esses modalizados, eles vão modalizar. Ele vai trazer de um comando direto para mais ameno. Isso tudo tem muita importância na hora de trabalharmos um texto. Muito, tá? Então vamos aqui. Classifique as sentenças em indicativo, subjuntivo e imperativo. E aí? Qual que você acha? Quem é quem? Pelo que você viu até agora, se você está me acompanhando desde as 14 horas em ponto, você com certeza já tem condições de me dizer das letras A até a letra H, quem é quem? O que é que ele explicita? Quem é indicativo? Quem é subjuntivo? Quem é imperativo? Vamos tentar fazer? Para tanto, eu vou solicitar aí ao meu diretor que deixe 2 minutinhos na tela por obséquio.
Legal. Vamos aqui vendo como é que é o comportamento de São Félix do Piauí. Colocou logo a sequenciazinha dele ali. Agradeço aí, São Félix do Piauí. São Félix 8. Como é o nome aí do polo e também aí do aluno participante? Ou foram vários alunos? Parabéns aí pela participação. Muito legal aí. Olha, vamos marcar os mais fáceis. Eu vou marcar de verde aquele que já diz assim, ei, eu sou imperativo, porque é mais tranquilo de você já identificar. Eu observei let's mais outro verbo, então nós temos o let's go. Eu já percebo aqui um imperativo, né? Vamos. O Luan Henrique, lá de São Félix. Muito obrigado, Luan Henrique. Tá? Outro que já me traz a ideia de imperativa, mesmo com a presença do please, é o stop. Stop bugging me, né? Para de me encher a paciência, para de me importunar. Don't write, não escreva at this moment, não escreva neste momento. Muito bacana. Agora nós vamos marcar de amarelo os que são introduzidos por pequenas frases que me dão ideia de desejo, de recomendação, de sugestão, né? De condições. Então, tenho aqui, ó, I wish, quem dera, I were rich, quem dera eu fosse rico. If I were you, se eu fosse você. Gente, são sentenças que na hora que eu inicio, eu já consigo visualizar que isso não é real, que é hipotético, que é imaginário. Ela recomendou, ela orientou que cada aluno anotasse. Our suggestion is, a nossa sugestão is that everyone on the team do the survey. A nossa sugestão é que cada um no time, né, do grupo, faça a pesquisa. Então, vamos lá, as observações. Então, we will go. Nós iremos ver um filme neste domingo, modo indicativo. I wish I were rich, modo subjuntivo, porque está trabalhando no campo do imaginário, no campo do hipotético. Let's go, imperativo. Please stop, por favor, pare, imperativo. If I were you, se eu fosse você, mas não é, então subjuntivo. She recommended, né? Subjuntivo, está orientando, sugerindo, subjuntivo, né? E don't write, não escreva agora, imperativo. Então, nós temos indicativo, subjuntivo, imperativo, subjuntivo, né? Aí temos, olha só, aquelas lá introdutórias, viu, Luan Henrique? Tá? Bacana até aqui? Nós vamos trazer mais para que vocês... Agora, a próxima vez que eu for trabalhar isso com vocês, eu vou trazer essas sentenças dentro de composições textuais para você observar como é o comportamento disso, tá? Frase agora envolvendo esses conectores. Vamos lá. Quem são os conectores? Professor, só o que nós temos são vocábulos com poder de conexão. Muito bem. Quando ele trouxe para nós a presença dessa expressãozinha aqui, ele já me trouxe a certeza de que eu vou precisar lembrar da família dos conectores lógicos. Esses operadores de coesão, eles estão inseridos lá na família das link words.
As link words, elas são subdivididas em conjunções, preposições, advérbios, enfim, todo e qualquer vocábulo ou expressão que tenha esse poder de conectar lógica e trazer uma ideia, uma concepção lógica, tá? Seja de consequência, seja de comparação, seja de adição, de propósito, de marco temporal, isso tudo está na família dessas link words. Mas esse conector dotado dessa percepção, na grande maioria das vezes, eles são trabalhados como conjunções e, no caso de marco temporal, eu poderia até estar falando mesmo de um advérbio. Tá? Então, quando ele disse aqui na sentença, né, que algumas vezes você tem que, né, machucar com a finalidade de conhecer, de fall in order to grow, de cair com a finalidade de crescer, lose in order to gain, né, de perder com a finalidade de ganhar. Tá? Quando ele falou isso, explicitamente, com a finalidade de, e aqui ele colocou because, né, quer dizer porque, because, porque, ele ainda disse assim, porque, life's greatest lessons, as maiores lições da vida, are learned, são aprendidas por meio da pain, da dor, da experiência. Ele diz isso aí nesse quotation, tá? E lá de São Félix veio uma ponderação. Ficou em dúvida entre a letra B, se ele está incluindo, ou letra D, se demonstra propósito. Good job, guy. Muito bom. Tá? Incluindo, realmente poderia causar essa duvidazinha aí, não é? Esse atropelo. Quando ele falou que algumas vezes você tem que se machucar com o propósito de conhecer, cair com o propósito de crescer, olha lá, com o propósito de, com a finalidade de. Então, resposta correta, letra D de dado, tá? In order to quer dizer para que, com a finalidade de, com o propósito de, e ele tem essa ideia, né? Ideia de propósito. Alright? Tudo bom, Josélia Alves? Muito boa tarde. Aí temos a nossa primeira. E aqui ele ainda utilizou o because, né? O because. E por falar em because, olha a presença dele aí. Esse vocábulo because, por várias vezes, você vai encontrá-lo assim, ó. Cause. Ou because of. Também poderia encontrá-lo assim. Because, cause ou because of. Bom, esses dois aqui de cima, ele significa porque. Esse aqui, não é? Pode ser traduzido por causa de, devido a. E aqui na pauta diz o seguinte: because of them, we can. Por causa deles, nós conseguimos, nós podemos. Por causa deles, nós conseguimos, nós podemos. Professor, eu acho que tem uma relação de causa e efeito, não é? Vamos tentar dar mais um exemplozinho aqui, ó. Bora lá? Eu vou dizer o seguinte, coloque essa frase em inglês para mim, por favor. Vamos ver se vocês estão com o inglês na ponta da canetinha aí. Vamos lá, coloca. Eu estou aqui porque você quebrou alguma coisa. Será que a gente acerta colocar isso em inglês? Coloca aí. Eu estou aqui, vou conectar, ó. Eu estou aqui conectando porque você quebrou alguma coisa, não é? Eu estou aqui porque você quebrou alguma coisa.
Como é que fica essa frase em inglês? Perceberam que aí tem um conector? Né? Muito bem. Olha só. I'm here. Usando lá a versão do nosso ilustríssimo, né? Lá de São Félix, ó. I'm here. Ele colocou abreviado, não tem problema, ó. I'm here. I'm here. Né, ó. Because you broke something. You broke something. All right? Thank you very much for your collaboration. Tá? Olha só. O que é que aconteceu aí? Por que que eu estou aqui? Porque você quebrou alguma coisa. Tá? A relação de estar aqui é o fato de você ter quebrado algo. Então, nós temos, sim, uma relação de causa e efeito, tá? Because of, porque, por causa de, ideia de causa e consequência, um efeito. Because of you, é como diz aquela canção, né? Por sua causa, devido a você, né? Por tua culpa, because of you, né? Because of you. I fell in love, eu me apaixonei. Olha só, é uma cena de um filme que eu assisti romântico, tá? Então, o because of, eles vão estar, não é? Por causa deles, nós podemos, nós somos capazes, nós temos a capacidade. Seria aí a melhor interpretação daquele cartaz lá. Vamos fazer agora uma breve, né, viagem no mundo do text e do reading. Aí nós vamos lembrar um pouquinho aí de gênero. Vamos lá. O texto biografia. Qual seria a característica de uma biografia? Você já leu uma biografia? Tá? Dependendo da biografia, eu sei que se eu pegar a etimologia da palavra bios, vida, graphem, de escrever, escrever sobre a vida, escrever a vida. Então, é um gênero textual utilizado para contar a história. Contar uma história. Então, eu posso dizer qual é o tipo textual presente em uma biografia. Ah, professor, tá fácil. Porque para fazermos contar uma história, esse tipo de texto narrativo, ele aborda aspectos o quê? Pessoais do personagem biografado e também o contexto social no qual se insere. Textos biográficos, eles são marcados pela narração. E a narração, ela vai nos conter numa ordem cronológica. E eu posso dizer que tem aquele tripé de ação. Qual seria ele? Personagem, o tempo, o lugar. Ele consegue nos situar em tempo e espaço. Quando eu vou falar de alguém, eu tenho que utilizar na terceira pessoa do singular, já que se trata de uma história contada por um escritor que não participa dos eventos narrados. E professor, mas eu já vi uma que era em primeira pessoa. Aí nós estamos falando de uma autobiografia. Um texto autobiográfico, você vai estar falando de si próprio, tá? É um texto biográfico em que o próprio personagem, não é, conta a sua trajetória. Então, eu estou falando de um texto autobiográfico. Gente, um texto autobiográfico, ele vai ser escrito em que pessoa? Raciocinem aí para mim. Vamos lá? Cadê os meus ilustres participantes? Cadê a Josélia Alves, muito participante? Pessoal lá de São Félix do Piauí. Eu super amo a participação dessas turmas. E você, que depois vai nos assistir de casa, ver a reprise da aula. Tá? Tem muito aluno que diz, professor,
Eu assisto na reprise, às vezes eu acompanho muito na TV, quando está repetindo a aula e etc. E às vezes eu fico com uma dúvida, fico com vergonha de perguntar. Oxe, don't, nope, não pode ser, né? Muito bem, agora eu entendi. São Félix do Piauí dizendo que é em primeira pessoa do singular, it's amazing, fantástico. Então, gente, como eu ia dizendo, não fique com vergonha, tá? Entre em contato conosco pelas redes sociais. Professor, no slide tal eu fiquei com dúvida. E aí eu vou colocar exemplo para você tirar a dúvida, né? Tem aluno que só consegue, já é pré-vestibular, ele está assistindo as aulas da terceira série para rememorar, relembrar, revisitar habilidades, porque vai fazer o Enem no dia 13 de novembro. E aí eu digo, olha, não perda as revisões, não é? Do Enem na estrada, não perda as revisões do Corujão, tá? Assista as aulas do sábado letivo, tá? Veja qual é o sábado letivo, quando é que vai acontecer o próximo sábado letivo, que é só resolução de questões. Participe das aulas, nem que seja gravado. E aí, num futuro bem próximo, você vai estar olhando para o dia de hoje, dia de sacrifício, não é verdade? E vai dizer, valeu a pena. Escute o que eu estou lhe dizendo. Tá? Vai valer a pena. Participação aí legal de São Félix do Piauí, ó, dedo de joinha. Vocês estão aí arrebentando. Com certeza é o aluno Luan Henrique. Luan Henrique, gostei da sua participação, viu, Luan Henrique? Lá de São Félix do Piauí. Muito boa a participação. Josélia, cadê você, Josélia Alves? Participação também legal. Colocou ali a letrinha dela. Tem aluno que diz, professor, eu errei. Não tenha vergonha de errar. Errou, aqui é o nosso laboratório. Aqui você pode errar. Onde é que você pode errar, mas não deve errar? É na hora de uma prova, na hora de um simulado, na hora de um concurso, né? Na hora do vestibular. Você pode até errar, mas não deve. Alright? Então, come on with me. Características que vocês terminaram de sintetizar. Olha aqui. Da maneira geral, uma biografia contém as seguintes características. Texto narrativo. Vou ter personagem, vou ter aonde a situação está acontecendo, vou ter o tempo. Né? Os acontecimentos são em gerais em ordem o quê? Cronológico. E eu sei que se for em primeira pessoa, eu tenho a autobiografia. E ilustres. Se eu disser para vocês que tem mais uma, então vamos lá. Ó. Biografia feita a partir de um estudo documental profundo sobre a vida e a época de uma determinada pessoa. Autobiografia. O autor fala sobre si mesmo. Ele vai narrar fatos, acontecimentos, né? Momentos marcantes da vida dele, enfocando aí a sua experiência específica. Pode ser aí decepções, pode ser aí momentos maravilhosos, felizes, tristes, tá? E a mini biografia. Bom, para quem tem o hábito de ler, já observou, normalmente esses livros, né? Ele traz ali um resumo, tá, gente? Olha aqui, marca esse negócio aí, ó, um resumo. Lá naquelas orelhinhas do livro, para marcar a página que você está lendo. Então, ele traz um resumo da vida dessa pessoa. Né? Esse tipo de biografia é encontrado principalmente em livros com pequenas informações sobre o autor, justamente para aguçar a tua curiosidade. Alright? Muito bem. Vamos agora participar. Vamos lá, gente. Vamos dividir esse texto em dois momentos, né? Nós temos o momento 1, começando aqui com o nome do rapaz, e nós temos aqui o 2, começando com because of. Tudo bem? E vamos aqui até o 3, né? Vamos lá. Eu posso dizer que nesse texto eu consigo visualizar o que essa pessoa defende, sim ou não? O que é que ela defende?
nesse texto? O que é que ela defende? Eu consigo visualizar o que é que ela defende? Qual é a sua principal bandeira? Né? Eu consigo visualizar se ele recebeu algum prêmio. Que prêmio foi esse? Quando aconteceu? Eu consigo visualizar se ele era jovem ou se ele era velho na data desses acontecimentos aí. Eu tenho como ter acesso à idade dele, porque quando se vai ter uma biografia, e aí ele já começou assim, ó, Martin Luther King Jr. Ele diz logo aí, ó, Martin Luther King Jr. Ele foi a voz mais importante, olha aí o superlativo, a voz mais importante, né? A mais importante voz da América. A mais importante voz da América. Mas do quê? Então tá aqui. Lendo de trás para frente, nós vamos ver que foi a voz mais importante do movimento dos direitos civis da América. Ele lutou arduamente pela igualdade de direitos for all, para todos. Essa palavrinha aí, for all, quer dizer para todos. He was famous. Ele era famoso por using resistência não violenta to overcome. O que é essa palavra? Overcome. Superar. Superar. Superar a injustiça. E nunca se cansou de tentar, né? E nunca cansou de tentar, ficar cansado, né? E nunca ficou cansado de tentar por fim a segregação, né? As leis de segregação. Professor, que leis eram essas? Eram laws that prevented blacks from... Eram leis que proibiam, né? Leis que deixavam claro que os negros, eles não eram bem-vindos em certos lugares. Such as, vamos exemplificar? Such as, tais como. Que lugares esses, professor? Tais como restaurants, hotels, né? Public schools, então tá aí. Restaurantes, hotéis, né? Escolas públicas. Até a praça era dividida. Era uma praça com um lado para negros e uma praça para o lado dos brancos. He also did, ele também fez tudo o que ele podia. Ele também fez tudo o que ele podia. Ele também fez tudo que ele podia to make, fazer, para que as pessoas compreendessem, compreendessem that all men are, todos os homens, eles foram criados iguais. Because of, devido a seu brilhante trabalho e empenho, em 1964, King recebeu Nobel Peace Prize, o Prêmio Nobel da Paz. The youngest, o mais jovem a ter acesso a esta grandiosa honra, high honor. King também era, olha lá, uma armadilhazinha, não tem nada de ministro, mas ele era um pastor batista, tá? Ele foi, olha só que tragédia, assassinado aonde? Memphis, Tennessee, quando ele tinha apenas só 39 years old, anos de idade, né? His birthday, o aniversário dele
o nível dele é now, agora, lembrado como um feriado nacional, terceira segunda-feira, terceira segunda de janeiro. Então, um texto que trouxe aí várias informações importantes sobre este ilustríssimo Martin Luther King Jr. Perceberam que mesmo não traduzindo tudo, você desprende um grande tempo. E isso, para quem vai fazer prova, é perigoso. Então, olha só, eu identifiquei aqui o texto, verifiquei a checagem, vi que, inclusive, né, ele é .org para dar mais credibilidade. Bom, está aparecendo isso aqui, professor, com uma biografia. Como ele vai estar trabalhando dentro das características, né, desse cidadão, o que ele fez, o que é que ele deixou de legado, eu vou logo lá na questão. Você trabalha mais rápido, né? Porque esse tipo de texto, esse gênero textual permite você trabalhar assim. O tipo textual narrativo permite você trabalhar assim. Então, ó, leia a biografia novamente, combine datas, números e locais com as informações correspondentes. Então, tem 15 de janeiro de 1929, tem Memphis, Tennessee, tem 39 e tem toda a terceira segunda-feira de janeiro. Ora, se eu voltar no texto, eu consigo visualizar que eu tenho a palavra 1900 e tenho a palavra janeiro, tá? E eu tenho uma palavra terceira segunda-feira, e eu tenho uma palavra que é holiday, mas eu tenho a palavra que é o birthday dele. Então eu consigo visualizar que é o aniversário dele. Então eu tenho uma data de aniversário por tabela. Tá? Então eu tenho aqui que a terça-feira é um feriado. Então olha o tanto de informação. Segunda-feira, né? Um feriado nacional nos Estados Unidos. Tá? Eu consigo visualizar aqui, ó, a data em que Martin Luther King nasceu, 15 de janeiro de 1929. Tá? Por quê? Porque ele foi assassinado, né? E diz que em 1964 ele recebeu esse prêmio. E ele foi assassinado com 39 anos de idade. Muito jovem. Né? 39. Olha aqui, 39, a data. Quantos anos ele tinha quando foi assassinado? Muito bem. Então, quem colocou aí C, A, B, D, pronto, se fosse uma prova envolvendo isso, com certeza acerto pleno. Parabéns a mais uma assertiva aí. Mais uma em cima, né? Bem no ponto. Escreva verdadeiro ou falso de acordo com a biografia de Martin Luther King. Ó, Martin Luther King Jr. foi uma pessoa importante que lutou contra as leis de injustiça e segregação. Gente, olha só. Important, tá? Loss, unjust, olha, segregation. Eu tenho essas palavras tudo aqui, amiguinhas, ó. Eu tenho dizendo aqui que ele foi importante, tá? Ele lutava pela igualdade de direitos. Ele lutava por essas leis, olha, contra a questão da segregação. Olha a palavra segregação aqui, ó. Leis de segregação, tá? Olha a palavra aqui, superar a injustiça. Então, você teria como já, indo já arrematando isso aqui, ó. 1964, recebeu o Prêmio Nobel por seu trabalho como ministro. Armadilha, olha a armadilha, ele não é, a questão aqui não é ministro, que é uma falciane, tá? De fato, 1964, ele foi premiado. O Prêmio Nobel da Paz. A mais jovem a receber, né? Ele era muito velho. Falou que ele era muito velho? Pelo contrário, ele era young.
Ele era jovem. Ele morreu velho. Não, morreu com 39 anos de idade. Aqui no Brasil, passou dos 20, já é velho. Cuidado. Cuidado, que até esse negócio da melhor idade para a região da Europa, da América do Norte, não se olha mais 60, 65 anos, 70 pessoas idosas, inclusive não se leva mais esse nome. Estatuto da Pessoa Idosa. E aqui no Brasil querem amplificar essa data, né? Tem gente aí com 80 anos, bem. Ora, a rainha morreu aí no auge dos seus 90 e poucos anos de idade, 96, salvo engano. E não é muito raro hoje em dia você ver pessoas com essa gama de idade, né? Então, olha lá, CABD, acertou, e nós temos apenas a primeira V. O resto tudo é falso, tá? O resto tudo é falciane, porque aqui não foi na qualidade de ministro, e não foi pelo trabalho como ministro, mas foi pela luta que ele desempenhou. Muito obrigado, Érica. A luta que desempenhou, não é? Através Não, pelo contrário. Aqui, ó, no texto. Ele morreu, infelizmente, aqui, ó, foi assassinado. Ele foi assassinado, ó, em Memphis, Tennessee, quando tinha, o próprio texto diz, ó, quando tinha somente 39 anos de idade, né? De fato, muito jovem. Quando tinha somente 39 aninhos de idade. Então, trabalhar o texto com essas características é sempre trabalhar com muito gracejo, porque a gente vai trabalhar em cima das informações. Olha aqui outro texto. Querem ver aqui informações dadas, ó. Vou lá na pergunta, né, ó. Onde a Kate mora? Que horas ela se levanta todas as mornings? Ó, quem faz o café da manhã? Por que ela não está atrasada para o café da manhã? E olha aqui. Onde a Kate mora? Por isso que eu digo, esse é um gênero textual que identificou, você já vai direto na questão. Certo? Inclusive, gente, a gente já trabalhou textos aqui falando sobre a Elizabeth II. Falamos, inclusive, do casamento, né, do filho. Era até um convite. Nós falamos quando estávamos estudando esses gêneros textuais. Então, olha. My name is Kate O'Hara. Ó, I live on a farm. Ela mora onde? Numa fazenda. With my mother and father. I like it, but I work very hard. Ela trabalha arduamente. Every morning, I wake up at 5 o'clock. Eu acordo às 5 da manhã. Fazenda número 1. E ela diz que alimenta os cavalos. Then, I can go back to house. Olha só, perfeitamente. Às 5h30, a mãe faz o café. A mãe faz o café, né? And, olha só, eu não me atraso para o breakfast. Olha a causa e efeito, porque I don't like cold eggs. E ela não se atrasa porque ela não gosta de ovos frios. Mom, perfeitamente. Gente, perceberam? Trabalhar com o texto nessas características, com esse tipo textual narrativo, é ou não é um gracejo? Por quê? São muitas informações, e aí você tem as palavras núcleos, as palavras mais importantes. E aí você consegue, obviamente, num curto espaço de tempo, acertar essas questões. Alright? Gente, thank you very much for your collaboration. Muito obrigado pela participação dos senhores e das senhoras. Eu te espero na segunda-feira com mais conteúdo novo e mais modelo de questões para vocês aqui na terceira série maravilhosa. Thank you. See you guys.